Bom dia, meu nome é Rebeca e hoje a gente vai estar falando aqui sobre o melhoramento genético em caprinos de corte. A gente vai falar um pouquinho sobre a espécie, sobre o melhoramento genético e as ferramentas utilizadas na produção de caprinos para corte, um pouquinho sobre o mercado, quais as raças ideais para esse tipo de produção. A nossa equipe tem essa composição e a Carla e a Alana também vão estar falando um pouquinho, né, sobre o melhoramento genético da espécie. Bom, os caprinos, eles são pequenos ruminantes, com 60 pares de cromossomos, diferentemente das ovelhas, que possuem 54. E além disso, características como a presença de barba, chifres ovalados voltados para trás, odor, que são algumas características que permitem a diferenciação entre caprinos e ovinos. E falando um pouco sobre as vantagens, né, da criação, da produção de caprinos por corte, a gente tem aí, pode fazer relação com os produtores com baixo poder aquisitivo. É uma boa alternativa. Fazendo uma exemplificação, a alimentação que seria de uma vaca poderia alimentar até 8 animais da espécie. E por terem também um ciclo mais curto, é uma vantagem que o produtor vai conseguir com que esse animal ele alcance o peso ideal, né, que tenha uma evolução rápida aí pela seleção, que gere exatamente esse retorno econômico mais rápido. E além da boa adaptação desse animal ao ambiente, né, ao sistema de produção. Claro que a criação desses animais vai de acordo com a relação clima, condições de pastagem e o tipo de manejo. Isso vai ser determinante para que esse animal se adapte, né, tenha uma evolução e produza os resultados que aquele produtor espera para aquela espécie. E no caso da produção de carne, né, da criação de caprinos para o corte, é importante se atentar à escolha da raça para essa criação, para esse sistema de produção, de acordo com a aptidão fisiológica. No caso da boé, que é o animal que aparece na imagem, a conversão de alimento em massa muscular é o essencial para uma raça produtora de carne. A boé e a savana hoje são os destaques, né, de raças que são criadas para a produção de carne especificamente, né? As duas se destacando aí pela boa distribuição de massa e a savana se destacando também pela resistência a parasitas, que são duas características a serem inseridas, né, na hora de escolher a raça e de fazer o melhoramento genético da espécie. A anglo-nambiana, ela também é uma raça voltada para o corte, porém ela pode ser chamada de uma raça com dupla aptidão. Ela também é uma raça boa produtora para leite, tanto para corte como para leite. E falando um pouquinho sobre o mercado, né, da carne, desse tipo de carne, por ser uma carne com baixo teor de gordura, uma carne altamente proteica, ela não é bem explorado ainda, mas digamos que o mercado, né, o consumidor final é um consumidor mais restrito, mais controlado, é um mercado diferente do casual, né, do convencional. E fazendo uma relação caprino e melhoramento genético, a gente pode ver o que é buscado com essas técnicas de melhoramento, que seria a otimização da produção, né, da criação dos caprinos para corte, né, adequar o genótipo ao sistema de produção, que é, no caso, se é necessário uma rusticidade maior daquele animal, se é necessário que ele tenha uma distribuição de massa maior, uma resistência a parasitas, né? São características a serem selecionadas que vão ser por meio do melhoramento genético, para no final buscar por qualidade e rendimento de carcaça, que é o que o produtor de carne quer. E também tendo uma característica como a precocidade e a maior fertilidade e a habilidade materna nas fêmeas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alana e entrando um pouco nesse assunto de melhoramento genético da espécie, eu vou falar um pouco sobre seleção e os métodos de acasalamento, tá?
Quando a gente vai fazer a seleção de um bom reprodutor, a gente tem que avaliar alguns critérios. Dentre eles estão a idade do animal, a libido, colocando ele junto com a fêmea para ver como ele reage. Deve ser alerta e ativo, ter boa dentição e uma oclusão normal, as narinas e os olhos livres de corrimento, as pernas e os cascos saudáveis e em bom estado. Inspecione o aparelho reprodutor, os testículos devem ser grandes, bem posicionados e o pênis livre para a exposição correta. O animal deve ter aparência masculina. Verificar a cobertura muscular, que deve ser evidente sem excessos de gordura. E a estrutura corporal deve ter uma garupa comprida e larga com um bom arqueamento das costelas. Quando a gente vai fazer a seleção das matrizes, a gente também precisa ter um certo cuidado e ter alguns critérios a avaliar, que são o estado sanitário, as fêmeas enfermas são incapazes de produzir o esperado, padrão racial característico da raça escolhida, o aspecto feminino bem definido, boa conformação de ubere, cascos sadios e de bons aprumos, idade compatível com a reprodução e ausência de enfermidades ou defeitos físicos. Entrando na parte de método de acasalamento, o cruzamento ele significa o acasalamento de linhagens geneticamente diferentes com a finalidade de produzir variedades que melhor se adaptem a determinadas circunstâncias, certo? Então, a gente vai ver agora os tipos de acasalamento. Bom, o acasalamento industrial é o cruzamento entre exemplares de duas raças diferentes, resultante de um cabrito mestiço, também chamado de F1. Ele usa-se um reprodutor especializado em produção de carne com a fêmea resistente às condições mais extremas, certo? O cruzamento industrial, ele permite que o animal tenha uma boa produção de carne e, ao mesmo tempo, seja resistente, certo? Ter menores gastos na aquisição, a depender da raça escolhida para esse cruzamento, e escolher raças com melhores características maternas às fêmeas. No acasalamento triplo, as fêmeas meio-sangue F1, resultantes do cruzamento industrial, são aproveitadas como matrizes, sendo cobertas por machos puros. Um exemplo que a gente pode dar desse acasalamento é quando faz o cruzamento entre fêmeas adaptadas à região e rústicas com bodes de aptidão para leite, gerando filhas mestiças com rusticidade, boa produção leiteira e grande habilidade materna. Essas filhas mestiças serão cruzadas com bodes especializados em produção de carne, gerando cabritos mestiços provenientes das 3 raças. Os benefícios desse acasalamento são a alta velocidade de ganho de peso elevado e desmama resultante da produção leiteira da mãe ser alta, boa adaptação transmitida pela genética e cabritos precoces. Já o cruzamento absorvente, ele tem a finalidade de substituir uma raça ou grau de sangue por outra, buscando ampliar o rebanho de animais puros de uma determinada raça em situações nas quais a aquisição pode ser difícil ou cara. Com isso, um caprinocultor pode, ao longo do tempo, formar um rebanho inteiro de uma determinada raça a partir de um grupo de animais mestiços, daí surgindo animais classificados tecnicamente como puros por cruza. O cruzamento absorvente é feito a partir de um grupo de uma raça escolhida ou animais sem raça definida, com reprodutores de raça especializada em produção de carne. Após a 5ª geração do cruzamento, os cabritos serão considerados puros por cruzamento. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Carla. Agora nós vamos falar um pouco sobre as tecnologias e assistência voltada para os caprinos de corte. Bom, dentre as tecnologias, nós temos a seleção, que é focada na escolha de produtores de alta qualidade genética para as características que buscamos, no nosso caso, animais de corte. Temos também a inseminação artificial, que facilita e aumenta a chance da cobertura das fêmeas serem realizadas com sucesso. E trabalhado junto à inseminação artificial, nós temos também, atualmente, as transferências de embriões, que no caso é algo bem inovador, que traz muitos benefícios aos criadores, como a otimização do tempo, com a produção de animais com carga genética e, consequentemente, características desejadas, através da utilização dos zigotos, do óvulo e do espermatozoide,
escolhidos de reprodutores de alta qualidade genética, que são implantados em outras fêmeas, em várias outras fêmeas, permitindo que a gente consiga produzir os animais que nós esperamos, com as características que nós esperamos, em uma maior quantidade em um curto intervalo de tempo. Em relação à assistência, hoje em dia a Embrapa fornece esse serviço a esse grupo de criadores voltado para a criação de caprinos de corte. Trabalhando em cima das tecnologias, né? Essa assistência é prestada pela Embrapa. No trabalho, nós podemos visualizar, agora em forma de conclusão, que o melhoramento genético busca, dentro do mercado de caprinos de corte, resultados melhores na produção. Por isso, a importância do constante investimento nessa área, né? Apesar de que o mercado de caprinos de corte ter uma deficiência por parte dos consumidores, que não é algo ainda muito procurado, mas a gente já observa uma acessão no mercado, né? E através do melhoramento, a gente consegue resultados melhores, tanto para o consumidor em questão de qualidade e para o produtor em relação à rentabilidade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom dia.